Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, dê-nos nessa manhã um coração puro, um coração, Senhor, aberto, um coração alargado, para, Senhor, recebermos, Senhor, de forma adequada a Tua palavra. Nesta manhã venha nos trazer luz, venha nos trazer, Senhor Jesus, visão, Senhor, da Tua pessoa, Senhor, de quem o Senhor é. Tu és, Senhor, a nossa salvação. Tu és, Senhor Jesus, a nossa justificação. Tu és, Senhor Jesus, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Tu és, Senhor, a nossa verdadeira Páscoa. Senhor, Tu és, Senhor, a realidade de todo o universo. Tu és, Senhor, a realidade de Deus na igreja. Senhor Jesus, leva-nos a andar em novidade de vida, em realidade, em verdade na Tua palavra. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo o fermento, de todo o resto, de toda a maneira antiga de pensarmos, de agirmos, de fazermos. Senhor, faça-nos, Senhor, em Ti novos, Senhor. Faça-nos em Ti, Senhor, novos a cada momento, a cada dia, a cada amanhecer. Senhor, queremos andar em novidade de vida, em realidade da Tua palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor se expresse a nós, revele-se a nós, Senhor, nessa manhã. Senhor Jesus, alarga a nossa visão, alarga, Senhor, a nossa percepção. Abençoa, Senhor, ainda a Tua igreja, abençoa, Senhor, as famílias, os casais. Abençoa, Senhor Jesus, cada casa nessa manhã aqui representada. Senhor Jesus, visita cada lar, supra, Senhor, os nossos irmãos. Senhor, há um cordeiro para cada família, há um cordeiro para cada casa. Senhor, e essa, Senhor, é a nossa realidade. Queremos andar de acordo com essa visão. Por isso nós Te louvamos, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela vida da igreja, obrigado, Senhor, pela família de Deus, Senhor, a qual o Senhor nos incluiu. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Como falamos ontem, irmãos, nós, aproveitando o momento, que o mundo vive hoje, o Brasil em especial, em que se comemora a Páscoa, Isso, e certamente você já recebeu de algum parente seu, de algum amigo aí, aquele Feliz Páscoa, aquele lembretezinho, aquele videozinho, Feliz Páscoa, Isso aí, você vê as redes sociais aí, cheia de postagens, de declarações, não é isso? Mas qual é realmente o verdadeiro sentido da Páscoa no nosso viver e na nossa vida? Já adiantando para você, irmãos, a Páscoa, ela não é um dia. A Páscoa, ela não deve ser vista como uma data específica. Isso aí foi estabelecido, festa judaica. Mas hoje você vê muito essas datas comemorativas sendo usadas, principalmente para fomentar a economia, o comércio, entendeu? Você já pega aí quando antecede, bem tempo antes, em que se é comemorado a Páscoa, você já começa a ver aí os itens sendo vendidos, as escolas sendo ali, montando os teatros, as maquetes, aquelas representações todas, os coelhinhos da vida por aí, que são muitos, que tem muito por aí, os ovos de Páscoa, os ovos de chocolate, Senhor Jesus. Irmãos, mas qual que é a verdadeira Páscoa? Qual que é o verdadeiro significado? Já adiantando para você que a Páscoa, irmãos, ela é diária. E a Páscoa não é uma data, a Páscoa é uma pessoa. A Páscoa é uma pessoa. Fala com o irmão que está do seu lado, a Páscoa é uma pessoa. Aleluia. O irmão pediu para que lêssemos 1 Coríntios capítulo 5, Paulo escrevendo aos Coríntios, versículos 7 e 8, ele fala o seguinte, vamos ler novamente: lançai fora o velho fermento. Flávio explicou bem a respeito disso, o resto, aquele tempero que todos nós carregamos na nossa vida, Cada um de nós tem um fermento conosco, viu? Uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de se expressar, não é isso? Às vezes tem muitas dificuldades nos relacionamentos por isso, cada um tem o seu fermento.
Não, eu fazia desse jeito quando eu era solteira, esposa. Não, eu já fazia ao contrário disso quando eu era solteira, mas vai fazer como depois de casado? É isso, alguém tem que abrir mão, alguém tem que dar o braço a torcer e depender do Senhor, senão não flui. Então, ou seja, nós carregamos conosco esse fermento. E Paulo falando aos Coríntios, ele fala, para lançar fora o velho fermento, para que sejais nova massa, porque não é possível ser uma massa nova com fermento. Para que haja uma massa nova, primeiro precisa ser lançado fora o fermento. E às vezes nós queremos ser nova massa ainda com fermento. É impossível. Porque Paulo depois ele discorre aqui que um pouco de fermento, ele leveda a massa toda. Ele cresce, a massa cresce, ela fica ali, tem aquela pompa, ela fica bonita, não é isso? E ele fala o seguinte, olha, lançai para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, fala com o irmão que está do seu lado, pois também Cristo, mais forte, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento. Tem cristãos que eles querem celebra essa festa, mas tem que ter um fermento junto. Não adianta eu falar para você que sobre a Páscoa e não vinha acompanhado algo junto, né? Tem até os sabores que cada um escolhe, cada um prefere, não é isso? Celebre a festa, mas tem que ter algo acompanhado. Se não lembrou de mim, irmão, e tem casal aí, principalmente namorado, quando está namorando aí, se esqueceu do ovo da Páscoa nessa data, meu irmão, é problema. É complicado, é difícil, dá motivo aí para discussões. Esqueceu de mim, cadê o meu ovo de Páscoa? E nós queremos celebrar a festa, que é uma festa real, uma festa verdadeira, mas o que nós queremos aqui também? Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, irmãos, a respeito da Páscoa, não queremos delongar, não queremos prolongar. Quando que foi instituída a Páscoa? Abra comigo Êxodo, capítulo 12. Os irmãos sabem da história do povo de Israel, o povo hebreu, não é isso? Aprisionado no Egito. Mais de 400 anos ali sendo feitos prisioneiros, cativos de Faraó. E em um determinado momento, Deus chama Moisés e encarrega Moisés de ser o responsável por libertar o povo da terra do Egito. Deus, ele manifestaria o seu poder por meio de Moisés. E ali, irmãos, sabemos muito bem, os irmãos conhecem a história, desde a salinha, se você perguntar a uma criança, ela conta para você essa história, a respeito das 10 pragas, não é isso? Deus manda Moisés a Faraó, liberta meu povo. Faraó, não liberta, praga em você, primeira praga. Depois volta, Faraó dá uma balançada, não é isso? Mas o coração ainda está endurecido. Moisés volta a Faraó, Deus pediu para falar para você, para libertar o meu povo. Faraó, não liberto, praga nele, segunda praga. E aí, irmãos, veio uma sequência que é conhecida por muitos como as 10 pragas do Egito. Então, essa manifestação do poder de Deus, Deus queria ele manifestar no ápice dessa libertação do povo do Egito. Deus queria mostrar algo grandioso para esse povo. Até aquele momento, as pragas que aconteciam, alguns ali, a Bíblia cita no Novo Testamento, James e Jambres, não é isso? Que eram feiticeiros de Faraó, conseguiram, entre aspas, replicar o que ocorria ali na terra do Egito, as pragas que viriam, e eles com magia, com feitiçaria, eles conseguiram replicar, é uma réplica falsa, é um xing-ling do que estava acontecendo verdadeiramente no Egito. Mas a 10ª praga era algo, irmãos, muito sério. A 10ª praga foi o ápice
da manifestação do poder de Deus para a libertação do povo. E esse ocorrido não houve como replicar, não houve como copiar. Então as 9 pragas aconteceram, vieram rãs, vieram piolhos, vieram escuridão, os irmãos sabem disso, irmãos. Mas na 10ª praga, Deus chama Moisés, em particular, fala: Moisés, olha, reúna o povo e avisa o povo o seguinte: eu passarei sobre a terra do Egito. E o significado do nome Páscoa é literalmente passar sobre, passar por cima. Páscoa significa passar sobre. Aí agora já te deu um chateamento, porque você mesclava Páscoa com outras coisas, não é isso? Quando fala, irmãos, é interessante isso aí. Olha como é que o mundo, ele mexe, ele entra na nossa mente. Como o mundo ele trabalha na mente humana. Porque a nossa mente, irmãos, ela é trabalhada para associação. Não é isso, Flávio? Você associa para ficar uma melhor compreensão. Paulo, quando pregava, por exemplo, pregando o evangelho para os irmãos em Corinto, Grécia, berço dos Jogos Olímpicos. Atenas, não é isso? Então, Paulo, quando vai falar com os coríntios a respeito de corro, também eu corro, não sem meta. O que ele estava associando a carreira cristã aos Jogos Istmicos, aos Jogos Olímpicos, que os atenienses conheciam muito bem. Então, a nossa mente ela é trabalhada para ela associar. Quando fala algo, você já lembra de algo, certo? Então, ou seja, quando você já cresce, uma criança já cresce ouvindo isso. Quando fala Páscoa, o que ela lembra? Entendeu? Então, o mundo trabalha para que a nossa mente possa associar. E muitas vezes, irmãos, o mundo, ele trabalha para que a nossa mente associe as coisas ao contrário da realidade e da verdade. Porque no mundo não há verdade. Há somente uma verdade em todo o universo. Essa verdade é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu vou passar sobre. Então, qual que é o significado de Páscoa? Passar sobre, passar por cima. Querendo dizer que naquela noite o anjo da morte passaria sobre a terra do Egito. E o versículo, Êxodo 12, versículo 1 fala: disse o Senhor, Êxodo 12, 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês, irmãos, vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. É interessante, porque Deus talvez pegou ali, suponhamos que eles já contavam, né? Os egípcios tinham suas contagens de dias. Suponhamos que eles estavam ali no calendário, suponhamos o calendário egípcio, eles estavam no meio do ano. Suponhamos, estavam ali em julho, em agosto. Aí Deus aparece para o povo e fala: olha, este mês não será mais o mês que vocês estão vivendo no Egito, que vocês estão vivendo a realidade do Egito. No Egito, vocês estão vivendo no mês de julho, um exemplo. Mas para mim, a vontade de Deus para o povo era o seguinte: este mês vos será o principal, será o primeiro mês do ano. Deus estabelece uma nova era. Deus está estabelecendo aqui uma nova contagem, um novo marco na vida do seu povo. Irmãos, a partir deste acontecido, deste ocorrido, a vida daquele povo iria mudar completamente. Quem aqui já não passou por experiência que você fala o seguinte: depois disso, eu já não mais fui o mesmo? Quem aqui já passou por uma experiência forte, falou: olha, a partir depois disso, ou depois desse ocorrido, depois desse acontecido, a minha vida mudou, eu jamais fui o mesmo. Entendeu? Então é o seguinte, Deus queria ter como um marco aquela data, aquele momento e aquele acontecido. E ele fala o seguinte: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Tendo comunhão com Flávio, esse mês ele se refere-se ao mês de Abib, né, Flávio? Que é o mês trazendo para nós, irmãos,
é o mesmo que de março, abril, entre esse mesclado aqui. Só que o nome Abib é antes do cativeiro da Babilônia, depois, pós-cativeiro, aí deu-se o nome de Nisan. O primeiro, o Flávio já falou sobre isso aqui, sobre o 1º de abril, não é isso? Que está chegando aí. Então é o seguinte, já depois do cativeiro de Babilônia, seria chamado não mais Abib, sim Nisan, o mês de Nisan. Então, quando ele fala, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, presta atenção na data, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu amo essa passagem, eu amo esse versículo. É um cordeiro para cada família. E é interessante, eles falam, olha, vocês vão tomar para si. Olha só que maravilhoso. Cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, há um cordeiro para cada família. Há um cordeiro para cada casa. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é algo esplêndido. Oh, Senhor Jesus. E o versículo 4 fala, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Então, irmãos, representando que o cordeiro não é somente exclusivo para te dar aquele sentimento de egoísmo. Não dá margem para o egoísmo, não, é só meu. Não, irmãos, a palavra fala que se a família for pequena e não der conta de um cordeiro, aí você vai no vizinho mais próximo e convida-o para experimentar do cordeiro. Entendeu? Isso é maravilhoso. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5, o cordeiro será, presta atenção no primeiro item, cordeiro, é o item essencial que tinha que ser, o cordeiro. O segundo item, será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar ou um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Que dia? Perdão. Que dia o cordeiro foi tomado para si? 14º. E o cordeiro ficava até que dia com eles? No 10º. No 10º, ele foi tomado no 10º dia. E ficava até que dia, até quanto tempo ficava na casa, ficava com eles? Até o 14º. Então esse cordeiro ficava por 4 dias sendo examinado. Ele era examinado, ver se havia nele algum defeito, ver se havia alguma mancha, ver se havia algo que pudesse, ou seja, contaminar aquele momento. Em outras palavras, pegando o que Flávio disse que nós lemos, aquele cordeiro ele precisava ser examinado para ver se não havia nele nenhum fermento, nenhuma mancha. Então, por 4 dias, irmãos, esse cordeiro ficava de posse daquela família para ser examinado. Macho de 1 ano sem defeito. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. A Páscoa, ela é a principal e a mais antiga comemoração judaica, acompanhada da festa, que são 3 principais festas anuais, não é isso, Flávio? A Páscoa, a Páscoa, irmãos, ela é comemorada no primeiro dia de 7, que é a festa dos pães asmos. Os pães asmos, a Páscoa ela dá abertura, ela dá o início para a comemoração dos 7 dias dos pães asmos. E acompanhada das duas demais festas, que é a festa do tabernáculo e a festa do
de Pentecostes. Entendeu? Então é o seguinte, é a mais antiga festa comemorada no calendário judaico. Então é o seguinte, aí fala o seguinte aqui, ó. E o imolará no crepúsculo da tarde. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Além de comer do cordeiro, presta atenção agora. Você precisa ter essa percepção, senão você não compreende. Além de comer carne, come carne, também era usado o sangue. Eles comiam a carne do cordeiro e usavam o sangue do cordeiro para passar o que? Nos umbrais, né? Nas ombreiras, não é isso? Lateral e verga da porta. Então, esse sangue ele era aspergido sobre a entrada da casa de cada filho de Israel, de cada hebreu. Por que, irmãos, naquela noite, por que isso aqui? Vai comigo para o versículo 12, de Êxodo 12, fala o seguinte, por quê? Por que era necessário esse sangue no umbral da porta, nos umbrais e na verga? Porque naquela noite... Lembra que o cordeiro foi imolado no crepúsculo da tarde, bem de tardezinha. Certo? Porque naquela noite, posterior a esse sacrifício, passarei pela terra do Egito. Esse pela terra pode ser traduzido por sobre a terra. Passarei sobre a terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É interessante isso aqui, irmãos. As outras 9 pragas, Deus não falou nada a respeito para que o povo fizesse alguma coisa. Entendeu? Simplesmente o arraial dos hebreus, o lugar onde eles estavam, né? Ficou guardado. Entendeu? Ficou guardado. Ficou protegido. Eles não precisavam fazer nada. Leia depois a Bíblia. Eles não precisaram passar nenhum tipo de sangue, nenhum ritual. Não precisaram nada. Mas na 10ª praga, quando o anjo passaria, irmãos, ele passaria no geral. Não faria acepção de ninguém. Nem mesmo do povo. Nem mesmo dos hebreus. Então, essa 10ª praga, irmãos, ela era o divisor de águas. Aí fala o seguinte: e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Por que o sangue seria por sinal? Porque o juízo passaria por aquela casa também. Passaria pela habitação dos hebreus também. E o que barraria, o que não permitiria que esse anjo passasse, entrasse naquela casa e ali ceifasse o primogênito? O sangue. O sangue era um sinal. Né? Por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vi, qual é a única coisa, o único item que barra o juízo de Deus sobre a vida de uma pessoa? O sangue. Não existe outro item. Não existe outra maneira. Não existe outra forma. Aqui ele não fala quando eu ver o sangue e ver qualquer outro sacrifício de vocês, qualquer outra maneira, qualquer outra forma. Não, irmãos, não fala isso. A única coisa que ele fala, quando eu vi o sangue. É o único item que barra o juízo de Deus na vida de alguém.
sobre a vida de alguém. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Aí o significado também da Páscoa é passar sobre. Eu passarei sobre vocês, eu passarei por vocês. Lembra que o juízo viria para todos. E o único item que faria aquele anjo, aquele juízo passar sobre aquela casa, passar direto, tá? Para você entender, e não entrar, era o sangue. Mas pensa para você ter uma ideia, irmãos. O anjo da morte varrendo a terra do Egito. Em cada casa, parava de frente e entrava. Entrou, feriu. Entrou, feriu. Entrou, não poupou nenhuma casa. E a Bíblia deixa bem claro que até os animais não foram poupados. Entrou em outra casa. Entrou em outra casa. Quando chegou naquela casa, viu sangue. Falou, aqui eu não preciso entrar. Porque aqui alguém já morreu. Aqui o sangue já foi vertido. Aqui o sangue já foi derramado. Eu não preciso entrar, porque aqui alguém já morreu. Em outras palavras, aqui alguém já pagou o preço. Senhor Jesus. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14, só o início. Este dia vos será por memorial. Esse dia vos será por memorial. Então, irmãos, depois da saída da terra do Egito, depois da instituição da Páscoa, o povo peregrinou por 40 anos no deserto. E eles só foram comemorar a Páscoa quando, Flávio? Na terra de Israel. Só quando eles passaram pelo deserto e sob o comando de Josué entraram na boa terra. Durante 40 anos, o memorial, ele não pôde ser comemorado. Essa data solene, ela não pôde ser comemorada. O povo só pôde comemorar quando o povo entrou na terra prometida. Então, irmãos, essa é a instituição da Páscoa no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Mas lembre-se que todo o Antigo Testamento, ele é sombra, figura, não é isso? Do que viria a ser realidade no Novo. Do que viria a ser a verdade no Novo. Então, tudo isso que o povo comemorava aqui, irmãos, é a sombra do que viria a ser realidade no Novo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Mas não somente o nosso Cordeiro Pascal, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, irmãos, ele é apresentado desde Gênesis. Quando ele fala lá em Apocalipse que ele é o princípio, o primeiro e o último, o início e o fim, o alfa e o ômega, ele quer dizer o seguinte, eu estou desde o início. É claro, sendo mostrado por sombra e figura, mas vindo Cristo. Irmãos, a realidade e a verdade de Deus se fizeram claras para nós. Toda a realidade de Deus, irmãos, se fez clara na pessoa de Cristo. Cristo é a pedra, Cristo é aquela pedra que Moisés feriu, Cristo é a pedra que deu água, Cristo, irmãos, é o maná. Cristo, irmãos, ele é o equilíbrio, ele é o ponto central de toda a obra de Deus. Agora, lembre-se de uma coisa, o Cordeiro, no versículo 5, será sem defeito. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18 e 19. 1
1 Pedro 1, 18 e 19 fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabendo que não foi por ouro, presta atenção, quando o anjo, a praga, passaria pela casa dos hebreus, ele não acharia ali um pote de ouro e de prata. Ninguém colocou ali e falou, olha, deixa eu deixar aqui um pote de ouro e de prata, para que a praga não entre, ou para que a execução não seja efetuada na minha casa. Eles não acharam qualquer outra coisa, não acharam oferendas, não acharam rituais. Irmãos, a única coisa que nós vimos em Êxodo 12, que Deus falou, quando eu vir o sangue. Quando eu vir o sangue, eu não passarei pela casa, eu não entrarei, mas passarei por vocês. A única coisa, irmãos, que barra, irmãos, que está breve isso aí, o julgamento de Deus. E hoje, irmãos, nós que vivemos na nova aliança, nós precisamos ter a visão do que é esse sangue. Às vezes nós usamos o sangue do Senhor de uma forma muito leviana. Às vezes você escuta a boca de cristãos, né? Falando de forma automática, irmãos, sangue de Jesus tem poder. De forma automática, sem peso, sem realidade. Entendeu? Irmãos, para nós, precisa haver realidade, precisa haver peso. Porque foi por meio desse sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Porém manifesto no fim dos tempos. Manifesto no fim dos tempos por amor. Aquele sangue, quando era aspergido nas ombreiras, nas vergas, nos umbrais da porta, aquilo ali era o significado de quê? Do amor. Irmãos, o sangue do Senhor é o maior significado do amor de Deus para conosco. É o maior significado, a maior demonstração do amor de Deus para comigo e com você. Esse sangue, ele foi derramado por amor de vós. Então, fala com o irmão que está do seu lado, por amor a você, irmão. Abra comigo João, capítulo 12. João capítulo 12. Aí você acha que você não é amado por não ter ganhado um ovo de Páscoa, né? Ninguém me ama, não ganha um ovo de Páscoa. Olha para o sangue, irmãos. Não é isso? Isso aí que é a verdadeira expressão do amor de Deus por você. Olha para o sangue, olha para o que foi feito. Não é isso? João capítulo 12, versículo 1. Lembra quando nós lemos Êxodo? O cordeiro era tomado no 10º dia. E ele era imolado 14º. Então ele ficava por 4 dias sendo observado, sendo ali analisado. João 12, 1 fala 6 dias antes da Páscoa. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, quem ressuscitara dentre os 6 dias antes. 6 dias antes. Irmãos, Senhor Jesus, a Bíblia, a obra de Deus, ela é algo tremendo. Por que o Senhor, irmãos, às vezes, né, Flávio, você lê a Bíblia, eles queriam ali pegar ele, eles queriam ali, né, prender ele saía, ele se esquivava de forma, né, de forma ali
para que nada acontecesse a ele, porque não era o momento. Irmãos, haveria uma data para o cordeiro ser morto. Essa data não poderia ser adiada, e essa data não poderia ser antecipada. Era uma data certa. Era um momento certo, era um dia certo. Então, irmãos, aqui ele já sabia disso. 6 dias antes. Ele ainda não estava em Jerusalém. Agora, olha comigo João capítulo 12, versículo 12. No dia, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava Então, aqui era o 5º dia antes. Então, ainda não tinha entrado nos 4 dias. Ele estava a caminho de Jerusalém. Abra comigo Mateus 21. Mateus 21, versículo 18. Mateus 21, 18, se você ver o versículo 17, fala, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia. Onde? É o que nós lemos em João. Agora, no outro dia, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, irmãos, um dia antes, nós lemos 6 dias, nós lemos 5 dias, aqui já era o 4º dia, porque neste dia ele já prosseguia a Jerusalém. Então, esse dia aqui, se você olhar em Êxodo 12, sabe quando Deus falou? Este dia, que era o 10º dia, vos será o principal. Então, esse relato de Mateus 21, 18, é representando o 10º dia do primeiro mês de Êxodo 12. Certo? É o dia em que o cordeiro foi entregue às famílias, ele começou a ser observado, ele começou a ser analisado. Agora, começou a ser examinado. Mateus 21, versículo 23. Olha só, esse era o 10º dia. O cordeiro precisava ser examinado por 4 dias. Então, esse dia de Mateus 18, ele deu início à contagem dos 4 dias. Então, o versículo 23 fala, tendo Jesus chegado ao templo, estando ensinando acercaram-se dele os... Então, primeiro dia, Jesus foi examinado pelos sacerdotes. Primeiro dia, o cordeiro começou a ser examinado pelos sacerdotes. Primeiro dia. Segundo dia, Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si, como o surpreenderiam em alguma palavra. Segundo dia, Jesus foi examinado pelos fariseus. O cordeiro foi examinado no segundo dia. Terceiro dia, ainda no capítulo 22, versículo 23. Naquele dia, que já era o terceiro, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, examinando. Terceiro dia, o cordeiro foi examinado pelos saduceus. Quarto dia, Mateus ainda 22, versículo 30 e... Não, perdão, isso. Ele examinou terceiro dia pelos saduceus, e o quarto dia, que é Mateus 34, 35, fala, entretanto, os fariseus, sabendo que
ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Esse intérprete da lei eram os escribas. Então, o seguinte, ele foi examinado, sacerdócio primeiro dia, fariseus segundo dia, saduceus terceiro dia, e pelo quarto dia, examinado pelos escribas, não achando nele nenhum defeito. O cordeiro estava preparado para ser imolado. Ó Senhor Jesus. Marcos. Senhor Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, 12 fala o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, primeiro dia da festa dos pães asmos, como disse, eram 7 dias, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Então a Páscoa, ela dava início à festa dos pães asmos, era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Quando se dava início, quando fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, disseram para Jesus: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Certo? Para comerdes a Páscoa. Agora você está entendendo. Não é comer é comer a Páscoa. Então, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ali Jesus ainda comeria pela última vez a Páscoa. Certo? Pela última vez a Páscoa. Ele vos mostrará um espaço, um cenáculo. Beleza. Versículo 16. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Prepararam a Páscoa. Aí, depois o traidor é indicado, não é isso? Versículo, agora, irmãos, entenda o divisor de águas concernente a isso. O divisor de águas está aqui. Pela última vez, os discípulos comeram a Páscoa. E pela última vez, aquela festa, aquele rito lá de Êxodo 12 foi comemorado aqui. Pela última vez. Pela última vez, precisou, irmãos, de um cordeiro ser morto. Porque se eles fossem comemorar a Páscoa no outro ano, outro cordeiro precisaria ser morto. Se eles precisassem comemorar a Páscoa no outro ano, outro cordeiro precisaria ser morto. Então, irmãos, cada Páscoa era um cordeiro imolado. Agora você vai entender isso aqui, versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai isso, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo. Lembra quando Paulo fala aos Coríntios: tu és massa nova. Beber novo no reino de Deus, tendo cantado um hino. Saíram para o monte das oliveiras. O que Jesus estava mostrando para os discípulos? A partir daqui, a partir de hoje, um único sacrifício será feito. Um único cordeiro será morto. E a partir desta data,
já não mais precisarão pegar um cordeiro, imolar, ervas amargas, pão asmo. A partir de agora, ele falando que ele era esse cordeiro. Por isso, irmãos, que dá início à instituição da ceia. Certo? O que é a ceia? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu sou a verdadeira Páscoa. Eu sou o verdadeiro cordeiro. Ele estava falando dele mesmo. Paulo fala rapidinho comigo. 1 Coríntios 11. Senhor Jesus. 1 Coríntios 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Irmãos, era o cordeiro que foi imolado lá na terra do Egito, por amor àquelas pessoas daquela casa. Mas ainda era uma sombra. Aí aqui Paulo fala o seguinte: tendo dado graças e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de quem? Quando os judeus celebram, né, a Páscoa até hoje, Flávio, qual que é a lembrança deles? A principal lembrança, saída do Egito, a libertação do Egito, ervas amargas, pão asmo, beleza. Mas quando o Senhor fala a partir de agora que eu sou a verdadeira Páscoa, que a verdadeira Páscoa é Ele, todas as vezes que vocês comerem, vocês têm que lembrar, fazer isso em memória de mim, que é a realidade da Páscoa. Ele é a verdadeira Páscoa. Aí fala o seguinte, 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, seja a realidade dessa Páscoa, que é o próprio Cristo, é anunciar a morte, anunciar a entrega, anunciar o sacrifício até que Ele venha. Porque, irmãos, foi por meio da morte dele que nós somos libertados do Egito. Ele nos libertou do império das trevas. E para finalizar, João 6. João 6. Senhor Jesus. João 6, 47. João 6. Senhor Jesus. 47. Fala o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por que eles comeram maná no deserto e morreram? Porque ainda era sombra, não era realidade. Mas Cristo falou que Ele era o pão da vida. Versículo 50, este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não, presta atenção, irmãos, ele já não está falando mais do Cordeiro, ele já não está falando mais do Cordeiro de Êxodo 12, ele está falando da carne e do sangue do Filho do Homem, é a realidade, certo? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Mas ele não estava falando da carne física, ele não estava falando do sangue físico. Versículo 54.
quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Quando o Senhor partiu o pão, Marcos 14, lemos agora, isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, tomou também o cálice, e tendo dado graças, não é isso? Pão e vinho, pão e cálice. É a realidade do sangue, do corpo e do sangue, da obra de Cristo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim, como o Pai que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, eis a verdadeira Páscoa. Cristo é o nosso verdadeiro alimento. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Quem de mim comer e quem de mim beber, viverá. Na terra do Egito, aquele povo morreu tudo. Embora eles foram guardados ali daquela praga, no deserto morreram todo mundo. Aí o Senhor falou, olha, a partir de hoje, na realidade, eu sou a verdadeira Páscoa, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá, ou seja, de mim tem a vida eterna. Então, irmãos, por favor, quando que a Páscoa ela não é para ser comemorada, sabia? Ela era para ser vivida. Todos os dias na nossa vida precisa ser uma Páscoa. Todos os domingos, o que nós estamos fazendo aqui? Em memória dele, até que ele venha. Então, nós não mais comemoramos a Páscoa. Certo? Hoje nós vivemos o que o Senhor passou por nós, o seu corpo, o seu sangue. Essa é a nossa realidade. Amém? Jesus é o Senhor.